Estamos tentando fazer o culto. Gente do céu, o que está acontecendo na Assembleia de Deus? O pastor foi chamado de cara de pau. Acusações de fraude e conduta criminosa, é pastor querendo tomar a igreja do Senhor para si, é a igreja fazendo um tumulto gigantesco no momento do culto. Imagina se essa moda pega. Imagina se as igrejas evangélicas começassem a expulsar aqueles pastores que não deveriam estar ali com cargo de liderança dentro daquela igreja. E a gente sabe que existem muitos. Imagina se essa moda pega e essas pessoas começam a ser expulsas das congregações. Hoje nós vamos analisar 2 vídeos sobre essa confusão absurda nos cultos da Assembleia de Deus Santo André. E ao longo dessa análise, eu vou te explicar à luz da palavra de Deus o que um homem deve ter, segundo a Bíblia, para que ele seja ordenado pastor. Nós vamos analisar também o que a Bíblia fala para que alguém seja eleito como um presidente, como é dito hoje, né? Como líder de uma denominação, aquela pessoa que vai liderar inclusive outros pastores, e como nós devemos proceder à luz da palavra de Deus quando alguém usurpa esse cargo ou é colocado lá sem que ele tenha os pré-requisitos bíblicos para estar ocupando essa posição. Principalmente, e aí eu não sei se é o caso dessa Assembleia de Deus em questão, se esse pastor estiver pregando heresias ou ensinos malditos dentro da congregação. O que nós devemos fazer diante desse cenário? Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais a palavra de Deus, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a clicar aí no botãozinho do sininho, ativar o sino de notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos. O meu compromisso com você aqui é sempre tratar todos os temas à luz da palavra de Deus. Para a gente ter um breve contexto sobre tudo o que está acontecendo dentro dessa congregação, lá na Assembleia de Deus Santo André, o que eu pude apurar das notícias é que o antigo pastor presidente, ele veio a falecer, se não me engano, há 1 ano atrás, só que um pouco antes da sua morte, ele alterou o estatuto da igreja para que o seu genro fosse beneficiado e assumisse essa posição, esse lugar de presidência, de governança da igreja. O pastor estava sendo velado no domingo e fizeram esta pretensa reunião que não convidaram a diretoria lá no gabinete enquanto o pastor estava sendo velado. Não é verdade. Acontece que a própria congregação e também os demais pastores não concordaram com a forma que isso foi feito e agora eles estão solicitando que esse pastor ele seja deposto dessa posição e que ocorram eleições dentro da congregação, da maneira bíblica, eu já vou mostrar para vocês, para que uma outra pessoa, ou até mesmo esse pastor aí, caso ele seja eleito, governe a igreja. Estamos tentando fazer o culto. Para a gente começar, eu quero te convidar a ler comigo um trecho da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 a 9. São as qualificações, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, que um homem precisa ter, os requisitos de caráter, de pessoa, que o homem precisa ter para ser ordenado à função pastoral, ao ofício pastoral. Inclusive, ao longo da leitura aqui, já vai ouvindo e analisando muito bem, porque nós temos o dever de analisar se as pessoas que ocupam essas funções da nossa igreja, se elas estão enquadradas no texto bíblico. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas ao longo da leitura, vai avaliando aí se o pastor da sua congregação, ele se encaixa nesses pré-requisitos aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Por essa causa, te deixei em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si e que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essa carta é uma carta pastoral de Paulo a Tito. Ele orienta Tito, que foi enviado à ilha de Creta, que naquela região ele organizasse as coisas, colocasse as coisas em ordem, e ali ele constituísse presbíteros naquelas cidades. Isso indica que muito provavelmente o evangelho estava se expandindo de uma forma muito grande naquele lugar, e ali ficou assim insustentável que a igreja caminhasse meio que sem pessoas, sem pastores, presbíteros que fossem responsáveis por determinado grupo, por determinada região. Porque muito provavelmente já haviam muitos crentes, muitas pessoas professando a fé no nosso Senhor. Daí surge essa necessidade
de que uma figura pastoral, de um presbítero, ser colocado como responsável, como o pastor, como alguém que iria conduzir aquelas pessoas dentro do Evangelho do Senhor. E aí, nesse contexto, Paulo nos ensina as características, né, que essa pessoa, esse homem, ele precisa ter para que ele seja ordenado a pastor. Cabe ressaltar aqui, mais uma vez, que não existe base bíblica para pastorado feminino dentro da Bíblia. Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo que eu fiz sobre isso aqui no canal essa semana. Dá uma olhada lá, porque ele ficou muito completo. Então a figura da pastora, ela não existe dentro da palavra de Deus. E aí, diante dessas qualificações bíblicas, esses pré-requisitos necessários, humildemente eu vejo, à luz da palavra de Deus, que esse pastor, que até o momento está presidindo a Assembleia de Deus de Santo André e que está sendo impedido pela congregação, até mesmo expulso daquele lugar, de exercer essa liderança, na minha humilde análise, ele já falhou em pelo menos 3 aspectos. Primeira coisa, Paulo fala que o presbítero ele deve ser irrepreensível. E nesse caso, esse pastor, não conheço, não sei da obra, do caráter dele, estou falando apenas pelo que a gente vê no vídeo nas acusações, ele já se tornou alguém que é digno de repreensão. Primeiro, talvez, pela forma como ele ascendeu a essa posição dentro da igreja. E segundo, porque por meio dessa forma está gerando escândalo, está gerando atrito, divisão, perturbação dentro da igreja. As acusações contra ele, as acusações que estão pesando contra ele, aparentemente são quase que unânimes. Quase que toda a congregação no uníssono estão falando que ele de fato não deveria ocupar aquela posição. Então, isso já torna esse pastor uma pessoa repreensível, já coloca ele em confronto com a palavra de Deus. O segundo ponto é que a palavra de Deus nos ensina que o pastor ele deve ser justo, sensato e amigo do bem. Eu quero começar pela sensatez, porque isso é óbvio. Se a pessoa é alguém sensato e ela vê que todo aquele escândalo, todo aquele tumulto está acontecendo dentro da igreja do Senhor, a primeira coisa que ele deveria fazer, agora pensando em questão da justiça e também como alguém que é amigo do bem, ele deveria renunciar a esse cargo nesse momento e se submeter àquilo que a congregação está exigindo. Imagine você ser o pastor de uma congregação e a própria congregação não te aceitar. Como é possível você pastorear uma igreja que não te aceita como pastor? Então isso é só mais escândalo. E esses são, eu falei 3 motivos aqui, né? Mas dentro de tudo isso, ser irrepreensível, ele não está conseguindo ser. Sensato, justo e amigo do bem, ele também não está conseguindo ser. Então, na verdade, são 4 motivos. A justiça é pela forma como ele ascendeu, as pessoas estão questionando isso. A sensatez é não pensar que essa tentativa dele de ascender a essa posição vai trazer danos e problemas para dentro da igreja, divisão, caos, mau testemunho para dentro da igreja, e também a questão de ser amigo do bem. Nós devemos muitas vezes, por mais que de fato o estatuto preveja que ele assuma aquela posição, se ele está vendo que isso produz escândalo dentro da igreja do Senhor, por ser amigo do bem, por ser amigo das boas obras, seria dever dele abrir mão disso para que as coisas ocorressem como a congregação está exigindo. Não é que são 1 ou 2 irmãozinhos dentro da igreja que estão brigando e não vão com a cara dele, mas pelo visto é toda a congregação ou quase toda ela. Então ele deveria observar esses aspectos que um pastor precisa ter para que esse tipo de situação não fosse gerada dentro da igreja. Eu achei interessante na fala de um outro pastor aí desse vídeo que ele fala que a igreja é de Cristo. E parece que muitas vezes muitas pessoas esquecem disso, querem tomar a igreja para ela, como propriedade dela. Se ele não tiver na função, não estou falando que é o caso desse pastor, mas tem muitas pessoas que se eles não tiverem na função de pastor-presidente, ele não se sente satisfeito. Ele tem que estar ali governando, nos holofotes, fazendo as exigências e as determinações, porque senão o cristianismo não serve para ele. Eu já vou te mostrar um pouquinho mais à frente aqui que esse padrão que predomina nas igrejas evangélicas brasileiras é inclusive antibíblico. E muito provavelmente, a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo aqui agora congrega numa igreja assim, que tem um padrão antibíblico. Fica atento, fica até o final do vídeo que nós vamos chegar lá. Além dessas questões do texto de Paulo a Tito, existe um outro texto na Bíblia, que está em Atos, no capítulo 14, no verso 23, que orienta também de uma maneira bem clara como deve ser o procedimento para a ordenação de presbíteros. Na ocasião, Paulo está escrevendo junto com Barnabé, eles estavam dentro da Antioquia da Síria, e ele determina da seguinte forma, deixa eu pegar a Bíblia aqui para a gente ler também. E promovendo-os em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendarão ao Senhor em quem haviam crido. Então uma questão extremamente relevante na escolha de líderes para a igreja, presbíteros, pastores, bispos, seja lá qual o nome você quer dar, é a questão da oração e do jejum. Nós ainda somos o povo espiritual do Senhor, nós ainda somos a igreja de Cristo. E nós precisamos sempre lembrar disso. A oração exprime a nossa humilhação diante do Senhor, o nosso pedido pelo auxílio, pela intervenção, pelo socorro, pelo agir do Senhor nas demandas da nossa vida. Acompanhado do jejum, que em muitas situações se mostra extremamente necessário,
É uma maneira que nós temos de nos humilhar diante do Senhor também e, principalmente, mortificar a nossa carne. Porque muitas vezes, quando ocorrem situações como essas, em que é demandado de nós que nós venhamos a fazer escolhas, muitas vezes nós somos movidos pelas nossas paixões carnais. Nós somos movidos pela inclinação da nossa carne, pelas preferências e gostos pessoais, e muitas vezes por isso nós deixamos de entender qual é a vontade do Senhor para aquele lugar, qual é o perfil, qual é a pessoa mais indicada para assumir aquela posição, simplesmente porque nós gostamos de outra pessoa. Então, infelizmente, ao que tudo indica, essa congregação, não sei do contexto real, porque como eu sempre digo, aprendi na segurança pública que sempre existem três versões da mesma história. A versão A, a versão B e a verdade ali no meio. Então aqui nós estamos municiados apenas de versões. Mas ao que tudo indica, muito provavelmente ali não houve esse quesito da oração e do jejum. A Bíblia nos ensina que essa escolha deve ser feita com paciência, com cautela. Nós devemos examinar o perfil das pessoas que serão sujeitas ou submetidas a essa ordenação pastoral. E ao que tudo indica, isso aparentemente não aconteceu dentro dessa congregação. E por isso esse caos inteiro instalado. Tá vendo como é que a Bíblia nos ensina em tudo? Se as nossas igrejas de fato fossem cristãs, protestantes, que amam a Bíblia, tá vendo como o caos e esse tipo de situação não aconteceria dentro das nossas igrejas? Agora, antes da gente avançar para a próxima parte, eu quero te fazer um pedido. Até esse momento, eu trouxe para você um ensino bíblico, um ensino fiel à palavra de Deus? Se sim, por favor, clica no botão gostei aí no YouTube, porque quando você faz isso, você nos ajuda demais. O YouTube recomenda os nossos vídeos para mais pessoas, e aí você nos ajuda na nossa missão de pregar o evangelho para as pessoas, levar a fidelidade bíblica ao maior número de pessoas possível, tá bom? Agora, para a gente responder como nós devemos nomear pastores para a liderança da igreja, ou seja, aquele pastor que vai liderar não somente as ovelhas, mas também os demais pastores, eu quero colocar o segundo vídeo para vocês verem, que aparentemente parece que é esse o caminho que a congregação lá da Assembleia de Deus de Santo André queria tomar. E o que a gente quer, queridos, é só isso. Que esse estatuto fraudulento, mentiroso, posso até dizer criminoso, ele seja anulado e a gente volte ao status anterior. Esses pastores se reúnam, escolham dentre eles, inclusive o pastor Leandro. Pode colocar o nome dele para ser eleito. Nós não estamos tirando ele, não. Ele coloca o nome dele. E eu digo para vocês, se ele for eleito, esse ministério vai dar respaldo para ele. Só que ele tem que ser legítimo. Olha, tá aí. Parece que, de fato, a congregação, na sua maioria, está querendo fazer a coisa certa, que é justamente eleger dentre os líderes da igreja, dentre os pastores da igreja, alguém que vai ser o responsável por assumir essa liderança à frente de toda a congregação. É justamente o que nós vimos no texto de Atos 14, 23. Vamos ler de novo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendando ao Senhor em quem haviam crido. O que Paulo está orientando é justamente isso. Façam uma eleição e a partir do resultado dessa eleição, vocês vão ter uma pessoa temente ao Senhor, que vocês reconheceram, que vocês identificaram, que tem dentro de si todas essas qualificações ou esses requisitos bíblicos, e essa pessoa vai conduzir, vai governar essa congregação, claro, pela vontade do Senhor. Só que o problema é que parece que tudo foi feito ali de uma forma muito obscura, né? Mas esse pastor ele é muito pontual no que ele fala. Primeiro, ele ressalta que a igreja é de Cristo, não é dos homens. E segundo, ele apela para esse padrão bíblico, que é justamente essa eleição. Pensa comigo, quantas congregações evangélicas que nós temos no nosso país que não seguem esse padrão bíblico para a escolha ali dos seus pastores, para a escolha dos seus líderes, e agora se tornaram literalmente sinagogas de Satanás. Como eu disse no começo do vídeo, se uma igreja não se submete a essa ordenança da palavra de Deus, ela vai se desviar. Não é que pode dar errado, é porque é 100% de que vai dar errado. Porque quando alguém se coloca sobre autoridade em cima de outras pessoas, isso fica muito perigoso. Porque em algum momento, esse pastor ou esse casal de pastores, uma figura que é muito comum nas igrejas do nosso país, a voz dessas pessoas vai se sobrepor à palavra de Deus. Vão chegar momentos complexos e delicados que muitas vezes a Bíblia vai ser deixada de lado e a congregação vai ser obrigada a ouvir a voz do pastor ou do casal de pastores que preside a igreja. E agora que nós tratamos dessa segunda parte, vamos passar então para a terceira parte do vídeo. A primeira orientação bíblica é que nós devemos calar essas pessoas. Nós não devemos dar oportunidades ou espaço para que essas pessoas falem ou preguem dentro da congregação. Sempre que alguém tentar usurpar a liderança de uma congregação ou for colocado lá sem atender os pré-requisitos bíblicos, ou ainda
começar a pregar heresias dentro da igreja, essa pessoa precisa ser calada. De maneira alguma essa pessoa deve ter espaço para ensinar, para poder difundir suas heresias ou seu engano dentro da igreja. Se a pessoa está na posição de líder de uma igreja e ela não chegou ali por meio de uma assembleia, por meio do reconhecimento de toda a congregação, ou está ensinando heresias, nós devemos seguir o ensino de Paulo. Tito capítulo 1, verso 11. Essas pessoas precisam ser caladas. A segunda questão é aplicar a disciplina eclesiástica. Mateus capítulo 18, que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Se a pessoa for pega nesse pecado, ela deve ser chamada ao arrependimento. Se ela não se arrepender, deve ser chamado mais algum irmão ali como testemunha, para que essa pessoa, mais uma vez, seja chamada ao arrependimento. Se essa pessoa não se arrepender ainda, ela deve ser levada diante de toda a congregação para que ela tenha novamente a oportunidade de se arrepender. E se ainda assim ela insistir em não fazer isso, não se arrepender, ela deve ser excomungada da igreja, deve ser expulsa da congregação. A Bíblia nos ensina exatamente isso, essa é uma fala de Jesus. Nós não devemos tratar essa pessoa como irmão. E isso aplica para qualquer pessoa, tá? Pode ser do membro mais novo da igreja até o suposto pastor-presidente com a sua esposa, que muitas vezes é vista ali como a pastora-presidente. Se a congregação se unir e apontar a Bíblia, essa pessoa deve se sujeitar à disciplina, e se ela não se sujeitar, deve ser excluída, deve ser expulsa e excomungada da igreja. E por fim, nós não devemos compactuar com esse tipo de pessoa de maneira nenhuma. Se essa pessoa não se arrepender do seu pecado, nós não devemos saudá-las com a paz do Senhor, nós não devemos ter contato com elas, nós não devemos recebê-las nas... Porque o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta que se alguém está agindo de maneira pecaminosa, está ensinando doutrinas erradas, seja lá qual for, né, o aspecto desse pecado que a pessoa está tendo, que ela não está se comportando como um cristão de fato, no contexto João estava falando de falsos mestres, mas isso pode ser aplicado a todas as áreas, nós não devemos ter parte com essa pessoa. Porque se nós fazemos isso, o apóstolo João diz que quem faz isso é cúmplice. Se você está vendo o pastor da sua igreja, o pastor presidente, a pastora presidente, pecando, falhando, e você não faz nada, você é cúmplice. Isso precisa ficar bem claro, porque nós, como cristãos, temos responsabilidade com o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, mas acima de tudo, nós somos a igreja do Senhor. E nós devemos zelar pela pureza, pela santidade e pelo amor, a unidade, o apreço à palavra de Deus por parte da congregação. Então, essas devem ser as posturas principais que a Bíblia nos ensina para tratar esse tipo de pessoa. Pessoas que usurpam a liderança da igreja, pessoas que foram colocadas lá sem ter a condição bíblica de estarem, ou pessoas que estão começando ali a pregar heresias dentro da igreja e desencaminhar os cristãos. Existe uma frase que é atribuída a Calbart que diz o seguinte: Ecclesia semper reformanda est. O que significa isso? A todo tempo nós somos convidados a nos autoanalisarmos, a nos autoexaminarmos para saber se de fato nós estamos mantendo a fidelidade da palavra de Deus. E se isso não estiver acontecendo, é um convite para que nós venhamos a nos reformar. É um convite para que nós venhamos a buscar essa reforma dentro das nossas igrejas. Se em algum momento eu e você identificarmos que a nossa congregação está tomando um caminho ou um destino além da palavra de Deus ou aquém da palavra de Deus, o convite é que nós venhamos a buscar essa reforma, que nós venhamos a nos autoavaliar, a nos autoexaminar e retornar à doutrina dos apóstolos, aos princípios da fé cristã. É isso que está faltando no nosso país hoje. Que nós venhamos a examinar se de fato nós temos existido, vivido e sido um povo de Cristo e que faz todas as coisas para a glória do nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos de estudo bíblico. Quero te pedir também um outro favor. Clica aqui no botãozinho compartilhar do YouTube, não custa nada. Envie esse vídeo para mais pessoas, porque talvez a partir desse vídeo nós vamos ver reformas em muitas igrejas aí no nosso país. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo comigo até aqui, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.